Alguma vez, já bateu a curiosidade de saber como as famílias começaram? Não a criação do mundo, mas, sabe, a formação das famílias? Hoje, a gente vai mergulhar numa das genealogias mais antigas que existem para desvendar a história das primeiras gerações da humanidade, direto do livro de Gênesis, capítulo 5. Pois é, a pergunta que vai guiar a gente é exatamente essa. Depois da primeira família, como é que a Terra foi se enchendo de gente? A resposta, olha, está numa linhagem fascinante que deu forma ao início de tudo. Nosso roteiro aqui vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente começa com o renascimento da esperança para Adão e Eva. Depois, vamos ver a grande árvore da humanidade crescendo. Em seguida, vamos conhecer um homem com uma história, olha, completamente diferente. Aí, a gente vai ver o nascimento de uma figura-chave, Noé, e fechar com a grande lição que essa lista antiga deixa pra gente. Vamos nessa? Bom, nossa história começa num momento bem delicado, logo depois daquela tragédia envolvendo Caim e Abel. Para Adão e Eva, devia parecer um beco sem saída, mas um novo capítulo estava prestes a começar. E esse novo começo tem nome: Sete. Um detalhe interessante é que ele nasceu quando Adão já era bem mais velho, um sinal claro de que a família ia continuar, mesmo depois de tanta dor e tanto tempo. E o sentimento por trás desse nascimento era muito forte. Para Eva, Sete não era só mais um filho. Ele era a prova viva de que a história deles não ia terminar em tragédia. Ele era literalmente a esperança renovada. E com essa esperança toda, a humanidade entrou numa fase de crescimento assim impressionante. As primeiras famílias começaram a se espalhar, a fincar raízes pela terra. Uma das coisas mais malucas dessa época era o tempo que as pessoas viviam. Imagina só, viver por séculos. O próprio Adão viveu mais de 900 anos. Pensa no tanto de coisa que ele viu. A família dele se transformando numa rede imensa de filhos, filhas, netos, bisnetos. E essa multiplicação aconteceu de um jeito bem direto, sabe? De Adão veio Sete. De Sete nasceu Enos, de Enos o Cainã e assim por diante. Era uma corrente de gerações, uma depois da outra, povoando o mundo. A imagem perfeita para isso é mesmo a de uma grande árvore. Cada nova geração era um novo galho, que por sua vez criava outros galhos, e assim a árvore da humanidade ia ficando cada vez maior e mais forte. Mas no meio dessa lista enorme de nomes e de vidas super longas, tem uma história que se destaca de um jeito extraordinário. É a história de um homem que teve um destino completamente fora da curva. O nome dele era Enoque. Em uma história onde o padrão era nascer, viver, ter filhos e morrer, Enoque quebrou totalmente esse molde. O texto diz que ele andou com Deus. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, que ele tinha uma relação muito, muito próxima com o Criador. Uma relação de confiança, de buscar viver de um jeito que agradasse a ele no dia a dia. A diferença é gritante. Enquanto o destino de todo mundo era viver por séculos e, no final, morrer, o caminho de Enoque foi único. Por causa dessa proximidade com Deus, ele não passou pela morte. O relato simplesmente diz que Deus o levou. Ok, avançando algumas gerações nessa mesma linhagem, a gente encontra outro nascimento que também veio carregado de esperança e de um significado enorme para o futuro. Esse é Noé. O pai dele, Lameque, quando escolheu esse nome, estava expressando uma esperança profunda de que o filho traria algum alívio, um conforto no meio de uma vida que era descrita como bem difícil, sabe? Já existia uma expectativa especial sobre ele desde o começo. Naquele momento, claro, ninguém tinha a menor ideia da dimensão da importância que Nó teria. Mal sabiam eles que ele estava destinado a ser uma figura central em um dos eventos mais transformadores de toda a história bíblica. Então tá, depois de passar por toda essa linhagem, o que essa lista de nomes antigos realmente nos ensina? Qual é a grande mensagem por trás de tudo isso? Bom, essa genealogia deixa algumas lições bem claras para a gente. Primeiro, a gente vê que desde o início o plano era que a humanidade crescesse, se espalhasse. Segundo, que cada nome naquela lista, cada vida, era uma peça importante na costura de uma história muito maior. E talvez a lição mais pessoal venha de Enoque, né? A de que uma vida de proximidade com Deus é notada e tem um valor todo especial. E isso tudo acaba nos trazendo de volta para o presente. A história do Enoque aconteceu há milhares de anos, num mundo completamente diferente. Mas a ideia de caminhar com Deus, isso não tem data de validade. Então, a pergunta que fica no ar é: o que essa expressão significa hoje, na nossa própria geração?